E aí galera, bom dia. Eu vou falar baixinho porque a Bianca ainda tá dormindo, é cedo aqui, o sol já tá estalando lá fora. Mas aproveitei enquanto ela tava dormindo para fazer minha devocional e fazer aquela leitura e tentar gravar pra galera, pra quem quiser acompanhar. Hoje eu tô em Lucas 11 e Lucas 11 começa com a oração do Pai Nosso, a famosa oração do Pai Nosso, que todo mundo já conhece. E aí ele faz a oração um pouquinho diferente da oração de Mateus. A gente tem muito assunto para tratar do Pai Nosso. Talvez a gente planeje na capela uma série falando sobre a oração do Pai Nosso, né? Estava discutindo com um amigo ontem e pode ser que seja interessante aprender um pouco mais da oração do Pai Nosso. E aí, logo depois da oração do Pai Nosso, Jesus fala o seguinte. Ele diz assim: qual de vocês tendo um amigo que chega na sua casa fora da hora, inconveniente, bate na porta, e aí o cara grita lá de dentro, né, quando ele bate: ó, chegou um amigo meu na minha casa, eu tô sem comida, me dá uns 3 pães aí. E aí o cara lá de dentro falou: ó, rapaz, assim, isso é hora, rapaz, tô dormindo aqui, minha família, nas casas dos judeus, né, todo mundo dormia junto, nas casas dos mais pobres. Se eu levantar aqui agora vai acordar todo mundo, mas por causa da insistência, né, da imprudência do cara, ele vai lá e leva. E aí Jesus compara e fala assim: se vocês que são bons fazem isso, quem imagina Deus que está no céu, que é o nosso Pai, muito melhor do que todos vocês, sabe fazer. Aí ele dá o exemplo, né? Se seu filho pedir peixe, você não vai dar pedra, se pedir, e por aí vai. Ele dá aqueles exemplos todos. Só que o mais interessante é o seguinte: as pessoas usam esse versículo para pegar aquela frase que Jesus fala, né? Busque e você vai encontrar, bate e a porta vai se abrir, peça e você receberá. Porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que bate a porta se abre, todo aquele que busca encontra. E aí a gente usa esse versículo para falar o seguinte: se você pedir, se você insistir, se você determinar, se você fizer isso, Deus vai te dar. Não, não é isso. O texto não fala isso. Se você ler no versículo, deixa eu ver onde é que está aqui. Olha que interessante, no versículo 13, ele fala o seguinte: se você permanecer desse jeito, e ele fala: se vocês que são maus sabem fazer bem para os seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu, e aí ele vai, quanto mais o Pai que está no céu vai lhes dar o quê? O Espírito Santo. Olha que interessante, quando a gente pede, busca e bate, não necessariamente a melhor resposta é a resposta que nós esperamos. A melhor resposta é quando Deus entrega o Espírito Santo. Por quê? Quando você recebe o Espírito Santo, quando você tem o Espírito Santo, e aí é para uma outra vez que a gente conversar, quando recebe, não recebe, tem 2, tem 3, tem 5 batismos, tem um só, por aí vai, isso aí é outro assunto, não vou entrar nele agora, eu tenho minhas próprias convicções, mas quando você tem o Espírito Santo, você deixa de pedir aquilo que te satisfaz somente e passa a pedir aquilo que satisfaz a Deus. Você deixa de ficar só feliz com aquilo que te satisfaz e passa a ficar feliz com aquilo que gera contentamento. Por isso que Paulo fala que contentamento é bom. Então a gente não precisa mais necessariamente somente das necessidades materiais. Então não é só bate, procura e pede para ele dar suas necessidades materiais. É bate, procura e pede para ele te dar o Espírito Santo, para você poder pedir só aquilo de acordo com a vontade dele. E aí você não se decepciona, porque você tem contentamento. É uma ideia boa. E aí ao longo do capítulo ele discute sobre Jesus expulsa os demônios em nome de Beelzebub, e ele fala do reino dividido e por aí vai. Fala algumas coisas interessantes. E aí uma outra coisa que eu achei interessante hoje, no versículo 27 do capítulo 11, ele fala o seguinte: uma mulher apareceu e falou: bem-aventurada é a mulher que te amamentou e o útero que te pariu e tal. E aí Jesus fala para ela no versículo 28: não. Bem-aventurados são aqueles que escutam a minha palavra e as mantêm. Lógico que aqui é fora de contexto, mas aqui está uma repreensão à idolatria a qualquer outra pessoa. Nesse caso aqui, ela falando da mãe de Jesus. E aí a gente tem algumas religiões que idolatram outros deuses, ou outras pessoas, ou outros santos, e também não é assunto para essa devocional de hoje. A gente já sabe, já somos maduros, a gente sabe que não são todos praticantes de determinadas religiões que praticam idolatria. Alguns dizem que é reverência e por aí vai, mas aqui a gente tem uma ilustração clara nas próprias escrituras, nas palavras de Jesus, que ele repreende a adoração da própria mãe dele. Não é bem-aventurado quem me pariu, quem me amamentou. Bem-aventurado é quem escuta as minhas palavras e as mantém. Ou em outros contextos a gente vai ouvir e as põe em prática. E aí ele fala do sinal de Jonas: nenhum sinal vai ser dado como o sinal de Jonas e por aí vai. E aí a última coisa que ele fala, que eu achei muito interessante,
mais para o fim do capítulo, no versículo 34, ele fala o seguinte: os seus olhos são a lâmpada do seu corpo. Então, basicamente, no versículo 34 ali para frente, ele vai discorrer o seguinte: você tem que tomar cuidado com as coisas que você vê espiritualmente, como você interpreta as coisas espiritualmente. Porque se o olho for bom, todo o corpo vai ser bom. Agora, se aquilo que era para ser a luz do seu corpo, os olhos, o Rodrigo até falou isso, né, na conexão de ontem, se aquilo que era para ser a luz do seu corpo, por onde entra o conteúdo, se torna trevas, aí lascou. Então, achei interessante quando Jesus fala isso daí. E aí, por último, ele faz uma repreensão aos fariseus, né, no versículo 39, ele fala assim, Jesus é convidado, né, para jantar com os fariseus, é abusado pra caramba. Jesus, você vê aqui uma linguagem bem forte, porque ele está na casa do cara e ele fala assim: ai de vocês fariseus, seus hipócritas, porque vocês limpam a borda do copo, o lado de fora do prato, mas por dentro tá tudo sujo. Ou seja, Jesus estava na casa do cara e aí falou isso tudo. E aí um versículo interessante que ele diz o seguinte: vocês são idiotas, versículo 40, né? Vocês não fizeram, não foi aquele que fez do lado de fora também que fez do lado de dentro, porque Jesus foi repreendido por não lavar a mão na hora de os rituais que eles tinham, né, que não está na Bíblia, mas são rituais judaicos. E aí Jesus fala no versículo 41 um ótimo princípio para a questão de doações financeiras na igreja. Ele diz o seguinte: dê daquilo que está dentro de vocês e tudo será limpo. Aí ele usa já a continuidade do contexto dos olhos e por aí vai, Jesus vai juntando uma coisa com a outra e ele fala: dê aquilo que está dentro, ou seja, Deus não está preocupado com as suas coisas, Deus está preocupado com o seu coração. Se você der o seu coração primeiro para Deus, tudo vai ser limpo, todo o resto vai ser aceitável, e aí você dando ou não dando dinheiro, não muda nada. E aí Jesus continua no versículo 42, né? Ai de vocês fariseus que dizimam, aí ele fala do dízimo ali, que dizimam da mente, por aí vai, mas esquecem o mais importante. E aí ai de vocês fariseus que colocam um peso tão pesado nas pessoas que eles não conseguem carregar e vocês não põem nenhum dedo no peso que vocês mesmos colocam. Ali Jesus estava falando da lei, estava falando da interpretação da lei, da interpretação que os rabinos tinham. Por isso que lá em Mateus 11 ele fala: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. O que é isso? Isso é a interpretação da lei que Jesus trazia. Então, a gente precisa entender com essa última parte, né, que Deus não está preocupado com as coisas que você tem, Ele está preocupado com o seu coração. Se você der do seu coração, não dê material do seu coração, não é isso que eu quero dizer. Se você se entregar para Deus e falar: tudo que eu sou, tudo que eu tenho é seu, porque foi você que me deu. Esse negócio de entregar a vida para Cristo também não existe. Eu entrego minha vida para Cristo. Que vida? Você não tinha vida, você estava morto nos seus pecados e transgressões. Então não é isso. É agradecer porque Cristo te deu a vida dele. E aí você fala assim: então eu quero viver só para você, com tudo que eu tenho. Que também eu não tenho, porque eu não ganhei nada, eu não consegui nada. Foi o Senhor que me deu, porque toda a bênção que vem do alto vem de ti. Então, tudo aquilo que o Senhor colocou na minha mão, tudo aquilo que o Senhor me deixou responsável, tá aqui, ó. O que você quer que eu faça? Aí sim as coisas mudam. Então, esse foi o capítulo 11 de Lucas, né, de acordo com a minha leitura aí, com a minha interpretação. Eu vou adiantar porque a Bia já está acordando. Espero que tenha agregado valor para sua vida. Espero que você tenha... Estourou a luz aqui, né? Espero que você tenha tido um pouquinho de tempo para parar. Deus te abençoe, que você possa continuar lendo a palavra. Não acredite no que eu falo, como eu sempre digo, não acredite no que eu falo. Leia a sua palavra, leia a Bíblia, leia outras pessoas, veja outras pessoas, tire suas próprias conclusões. Beleza? Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.